Nós vamos dar continuidade ao ensino de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3. Bondoso Deus, amado Pai, oramos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, nosso Senhor, e pedimos, Senhor, que na leitura e no compartilhar da Tua Palavra, o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa abrir, esclarecer, aumentar o nosso entendimento com relação à obra expiatória, à obra salvadora, à obra edificadora, à obra cabal de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e tudo o que está escondido, tudo que está oculto, tudo que está nessa obra, a nosso favor, a favor da igreja, a favor de cada cristão individualmente e também coletivamente. Nós pedimos que, pela leitura e compartilhar, o Senhor possa nos auxiliar nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 3, do versículo 4 em diante. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. A nossa ênfase nessa noite será em 2 versículos desses que nós acabamos de ler. Primeiramente o versículo 5, onde diz: Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. E o finalzinho do versículo 8, onde diz: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Como temos estudado nessa epístola, nós vemos que a grande preocupação do apóstolo João aos seus ouvintes, as pessoas que ele escreveu a epístola, era que havia falsos ensinos no meio da igreja, havia falsos ensinos no meio do povo de Deus, falsos mestres com as suas heresias. E um desses ensinamentos, ou um grupo de pessoas que estavam ali naquela época, no primeiro século e também depois no segundo século, eram os homens chamados os gnósticos, ou eles ensinavam o gnosticismo. Essa palavra vem do original gnose, que significa conhecimento, sabedoria, e, resumidamente, o que aquelas pessoas tinham com eles é que eles tinham um conhecimento mais aprofundado de verdades que não era comum a todas as pessoas. Eles detinham uma sabedoria, um saber, um conhecer, uma experiência e uma comunhão com Deus superior a todas as pessoas os demais. E um dos ensinos desses gnósticos era que o corpo é mau. O corpo é constituído de espírito mais o corpo, né? a carne em si, e que, fora o espírito que habita no homem, a carne é má, a carne é corrompida, a carne não serve para nada, essa carne vai se decompor. O som está chegando bem aí? Como que está? Não está bom aqui? Está chegando bem aí? Está ruim hoje? Vamos tentar melhorar. Ok, vamos tentar melhorar. Mas, enfim, até aqui nós dissemos que um grupo de pessoas, os gnósticos, ensinando o gnosticismo, se achavam superiores, uma sabedoria maior, e o ensino deles era que o corpo é mau e que não haveria nenhum problema em o homem pecar, em satisfazer as luxúrias e saciar os seus prazeres carnais. Porque um dia o corpo
se decomporia, sumiria, então não haveria nenhum problema. Melhorou um pouco? Então o homem poderia pecar. Mas João é muito categórico em dizer no versículo 7, por exemplo, ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. E o ensino naqueles dias era que o verdadeiro sábio, o verdadeiro gnóstico, ele deveria conhecer tanto a mais alta virtude, as mais altas coisas no que se diz referente a Deus, mas também o mais profundo dos pecados. Ele poderia se adentrar no maior abismo dos pecados, que não tinha nenhum problema. Então esse era o ensino. E vejam que nesse texto que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 10, várias vezes a palavra pecado, ela é repetida. 9 vezes, salvo engano. Então nós vemos aí que essa é a preocupação de João, primeiramente. Por isso ele vai falar no versículo 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há, ou não existe pecado. João, no capítulo 1, os irmãos se lembram, os irmãos que já leram e têm familiaridade com 1 João, ele se preocupa em dizer-se que nós devemos confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, de fato, o pecado tem peso diante de Deus. O viver no pecado, o viver na prática do pecado tem suas consequências. Tem os seus prejuízos para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram comprados por preço, por sangue. E agora, então, eles devem andar em santificação. Aqui nessa passagem, nós devemos compreender, de fato, toda a natureza que envolve o pecado. O pecado teve a sua origem. O homem não foi criado em pecado ou com pecado. Não, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, em santidade. Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e ele tinha então a vida de Deus nele. No princípio, antes de Satanás seduzir Adão e Eva, o homem vivia sem pecado. E João coloca então no versículo 4 que o pecado é a transgressão da lei. Devemos entender que quando ele cita a frase nele não existe pecado, João está querendo colocar o ensinamento para os irmãos, e a Escritura também nos faz isso, e Deus também quer ensinar isso para nós, que a parte de Cristo, depois que o homem pecou, todo homem traz consigo a natureza pecaminosa. Sim, a natureza do pecado entrou no homem. O único homem que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo. Lógico, né? Após a queda, né? Adão foi criado sem pecado, mas depois disso, então, somente o Senhor Jesus. João, então, quer colocar isso, que o pecado, então, é a transgressão da lei. No princípio, Deus criou o homem, deu uma ordem para o homem. Né? Antes de existirem os mandamentos, como é conhecido ali em Êxodo, capítulo 20, as ordenanças, tanto no livro de Êxodo, Levítico, Números, a repetição em Deuteronômio, Deus tinha, lá no princípio, lá no Éden, já dado uma lei, uma ordenança, um mandamento para o homem. Homem, Adão, Eva, existe um mandamento, vocês devem guardar esse mandamento. Vocês podem comer das árvores do jardim livremente, mas tem uma árvore que vocês não podem comer dela. Essa era a lei, esse era o mandamento, mas nós sabemos que Satanás, com a sua astúcia, com a sua sagacidade, entrou ali e trouxe o homem a praticar a ilegalidade. O homem então violou a lei de Deus, o homem fazendo ou praticando o pecado, ele se rebelou contra Deus, ele trouxe rebelião contra Deus, ele trouxe com a desobediência uma maneira de viver diferente das normas, ou da maneira que Deus queria viver para o homem então agora quer uma independência, é o que nós compreendemos nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, e aí então o homem está sobre a ira de Deus. Por causa da desobediência, por causa do pecado, o homem então é culpado e condenado pela lei de Deus. Existe uma lei agora que pesa sobre todos os homens indistintamente. Muitos não querem e não entendem que estão debaixo dessa lei, mas todos estão debaixo da lei. Somente os que estão em Cristo, a lei foi abolida para eles. Sim, existe uma outra lei nos nossos corações, que nós conhecemos pela nova escritura, pelo Novo Testamento, pela nova aliança que foi constituída no sangue de Jesus. Mas então o homem agora está debaixo da ira de Deus. Ele está condenado. O homem no seu pecado. E aí nós poderíamos perguntar,
uma pergunta, aquela pergunta clássica e simples que muitas vezes sabemos responder de cor, mas não na sua inteireza, conforme a doutrina do Novo Testamento. Por que que o Filho de Deus veio ao mundo? Qual foi o propósito da morte de Jesus? E a resposta clássica é para nos salvar dos nossos pecados. Mas percebam que, embora essa resposta não esteja errada, ela está incompleta. Porque antes de chegar, ou antes do resultado da morte de Jesus nos livrar dos nossos pecados, a morte de Jesus, ela tratou com aquilo que as Escrituras chamam a ira de Deus. O pecado do homem sendo colocado sobre o seu filho. A ira de Deus sobre o seu filho. A ira era destinada ao homem. A ira era destinada a cada um daqueles que transgrediram a semelhança de Adão, porque agora eles estão debaixo da lei, da condenação. O seu fim deveria ser a eternidade, longe de Deus, o inferno, o lago de fogo, ou seja, longe da presença de Deus. Então, como antes de nós recebermos o benefício do perdão dos pecados, nós devemos entender que a ira de Deus foi colocada sobre o seu Filho. O Filho de Deus, ele tratou ali na cruz do Calvário, naquele momento onde ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado de todos nós, de toda a descendência de Adão, daqueles que viriam viver depois de Adão, foram colocados sobre Jesus de Nazaré, aquele homem que, como diz João, nele não existe pecado. E somente ele, irmãos, pôde resolver esse problema do pecado do homem. Por isso João coloca assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar pecados. Somente um que é sem pecado. Somente um que foi concebido sem pecado, que não praticou o pecado, que viveu sem pecado, pode levar sobre si a ira de Deus. A explicação é que nós estávamos debaixo da ira, condenados, mas nele, não havendo pecado, Deus colocou o nosso pecado. O próprio João, no seu evangelho, ele nos relata que João Batista, quando no seu ministério, ele disse, quando estava ali no Rio Jordão, batizando aqueles que vinham até ele, e num instante ele viu alguém vindo e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós não podemos estar errados sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus. O homem Jesus, ele cumpriu toda a lei de Deus. O homem não conseguiu, o homem recebeu a lei, mas não a cumpriu. Mas Jesus Cristo, ele recebeu a lei sobre ele, como homem, e a cumpriu. Qual de nós, ele disse, qual de vocês pode me acusar de pecado? Algum de vocês pode me acusar de pecado? Ele disse, nenhum. Os seus pais não poderiam acusá-lo de pecado. Os seus irmãos, os seus primos, ninguém encontrou nele mácula, defeito, pecado algum. Vocês já imaginaram? Essa semana eu, conversando com alguns irmãos, eu fiz o seguinte questionamento. Vocês já imaginaram que a criança, Jesus de Nazaré, não tinha pecado? Na verdade, o bebê Jesus de Nazaré não tinha pecado. A criança Jesus de Nazaré não tinha pecado. O jovem Jesus de Nazaré não tinha pecado. O adolescente e o adulto não tinha pecado. Nele não existe pecado. Uma vida perfeita. Quem não queria ter filhos assim, né? Filhos que não são rebeldes, que não jogam as cabeças para trás, que não mexem nos controles remotos, que não sobem nos sofás, que não roubam as golinhas de gudes, que não desobedecem aos pais. Nele não há pecado. Nele não existe pecado. Por isso, ele pôde então cumprir a lei de Deus por cada um de nós. A Escritura nos declara em Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito. Ele foi considerado então maldito de Deus, porque levou sobre si os nossos pecados. Se manifestou para tirar os pecados. Não, irmãos,
João, quando fala isso, e nós entendemos dessa forma, nós não devemos ter o pecado como algo comum, como algo leve, como algo trivial na nossa vida. Não, nós devemos fugir agora do pecado. Como ele diz nos versículos anteriores, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, porque João diz aí, o pecado é a transgressão da lei. Por causa dos nossos pecados e por causa de um pecado que porventura viermos a fazer, foi por causa da vinda do Filho de Deus a este mundo. É como se nós estivéssemos de novo crucificando o Filho de Deus, como diz o Novo Testamento. Se nós estivéssemos levando o Filho de Deus à morte, todos os nossos pecados levaram o Filho de Deus à morte. Então João diz, não se deixe enganar por ninguém, não entre nessa doutrina de pode pecar que não tem problema. Tem problema. Sim, tem problema, e um grande problema. Se vocês pecarem, confessem os seus pecados. No início do capítulo 2, os irmãos se lembram, se alguém pecar, todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos de todo o mundo. Então, ele nos libertou da culpa do pecado, ele tem nos libertado dessa vida de pecado que, como diz o escritor aos Hebreus, o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, fujamos de tudo isso. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Filho de Deus e vamos lutar contra o pecado. Nós não queremos pecar. Nós não desejamos pecar. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, trabalhados por Deus, né? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, porque tem um propósito a ser cumprido. O propósito é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. E a imagem do seu Filho é o quê? Nele não existe pecado. Ah, mas ainda habita o pecado? Sim, habita o pecado em nós, mas nós seremos um dia totalmente semelhantes a Ele. Porque Ele nos libertou da culpa do pecado. Também agora, nesse momento em que estamos vivendo, agora salvos, nós lutamos contra o pecado, mas sabemos, irmãos, que logo, logo, nós receberemos um corpo glorificado e estaremos eternamente sem pecado. E Paulo, escrevendo a Tito, ele diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então esse, e até aqui, é o primeiro versículo. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Irmãos, sabemos que no Novo Testamento, quando lemos ali o Pentateuco, quantas figuras nós temos daqueles animais que levavam, que representavam o Senhor Jesus vindo e levando sobre si o pecado. Aqueles bodes, por exemplo, de Levíticos 16, onde um era imolado, o outro era enviado como bode emissário para o deserto, levando os pecados. Quantas figuras o Velho Testamento traz sobre isso, para o nosso benefício, para entendermos que Ele é sem pecado. Esse é o primeiro ponto de João trata aqui nesses versículos. O segundo ponto, como dissemos no versículo 8, no final, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa é a segunda dessas duas grandes declarações nesses versículos de 4 a 10, sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo. Sim, devemos saber que ele veio para livrar-nos dos pecados, mas também ele veio para destruir as obras do diabo. Irmãos, quando João fala disso, né, ou quando citamos muitas vezes sobre o diabo, sobre Satanás, sobre Lúcifer, muitos cristãos às vezes ficam com medo de falar desses assuntos, mas existe a doutrina bíblica, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, da existência de Satanás, da existência do inimigo de Deus. A Bíblia é clara em dizer sobre luz e trevas, sobre Deus e o diabo, sobre impureza, sobre santidade. Ela não oculta isso. E o Filho de Deus, diz João, ele veio para destruir as obras do diabo. Nós somos lembrados que o Evangelho, ele traz, né, tanto o Velho Testamento, mas especificamente o Evangelho, ele foi uma série de fatos e acontecimentos
que realmente ocorreram. O Senhor Jesus nasceu em Belém, nasceu sem pecado, constituiu, separou apóstolos, separou discípulos, os enviou. Temos o livro de Atos, a descida do Espírito Santo, a capacitação daqueles homens revestidos do alto para serem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, nos confins da terra. Saíram e pregaram nesse nome poderoso. Curaram enfermos, libertaram cativos do diabo, mas eles foram mal compreendidos por causa do nome de Jesus, porque esse nome é detestável, não somente pelos homens, mas pelo príncipe deste mundo que governa os homens, Satanás, o príncipe das trevas. Como disse certa vez Jesus, eis aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. E o trabalho de Satanás, vamos lembrar daqui a pouco, as obras de Satanás são manifestas entre os homens. E devemos então lembrar da sua história. Se você quiser compreender melhor sobre a história de Lúcifer, ou do anjo da estrela da alva, né? Aquele que é mais sábio do que Daniel, querubim ungido. Você leia Isaías 14 e Ezequiel 28 para compreender mais sobre Lúcifer. Mas nós sabemos da vontade, da soberba dele em querer ser Deus, em querer subir acima dos céus, em estabelecer o seu trono, o seu nome, a sua soberba, a sua queda. Sabemos de tudo isso. A intenção dele uma das suas primeiras intenções é que ninguém sirva a Deus, ninguém se ajoelhe diante de Deus, ninguém busque a Deus. Esse é o desejo. E vejam que então no livro de Atos, e quando nós lemos as epístolas, quanta perseguição, quantos sofrimentos os filhos de Deus sofreram por causa do nome de Jesus, porque tem um inimigo por trás disso. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Satanás é o chefe de todo esse exército. Então nós vemos em Atos dos Apóstolos todo esse trabalho e que nos mostram quanta grandeza tem no Evangelho. Anunciaram as boas novas, Jesus de Nazaré e sua pessoa e sua obra, o objetivo da sua vinda, e um dos objetivos, vemos aqui, destruir as obras do diabo. Então já vimos que a vinda do Filho de Deus tem relação em estarmos condenados pela lei de Deus, mas nele não havendo pecado, ele nos livrou da condenação da ira de Deus. Somos salvos da ira de Deus porque Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Mas agora temos também a nossa relação com o domínio de Satanás, com o príncipe das trevas. Estávamos sob o seu domínio. Aí no versículo 8 a 10 de 1 João 3 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, também aquele que não ama a seu irmão. Vejam que João, então, coloca duas situações aqui nesse contexto. Os homens que não conheceram a Jesus Cristo, os homens que ainda não nasceram de novo, vamos colocar dessa forma, estão sob o domínio de Satanás. Eles são filhos do diabo, como disse o Senhor Jesus no seu ensino nos evangelhos. E o Filho de Deus, ele veio para as duas coisas, de acordo com esse contexto de destruir as obras do diabo. A luta que Jesus veio travar neste mundo. E também sua vitória, sobrepujando todos os adversários. O Filho de Deus, irmãos, já antes de nascer, e quando do seu nascimento, quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus e Lucas, a correria daqueles governantes para exterminar as crianças, porque foi dito que nasceu o rei dos judeus. Não simplesmente um homem, um César, quer destruir. Percebam que Satanás está por trás de tudo isso.
Quando o Filho de Deus nasceu, quando os anjos proclamaram, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que nasceu na cidade de Davi, o rei, Jesus, as boas novas, já alarmaram os céus. Satanás então agora tem que fazer os seus projetos e tem que tramar as coisas para destruir a obra de Deus. Um dos adversários, diz aí, é o diabo. Nós temos então em toda a Escritura a fala sobre ele. Alguém pode pensar assim, mas você vai falar sobre o diabo? Hoje a pregação não é sobre Deus, é sobre o diabo? Eu não sei se alguém já leu sobre isso, mas a Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Então nós devemos estar atentos sobre todas as doutrinas que tem na Bíblia. E uma delas, irmãos, é que a explicação do problema da humanidade em todas as suas variações tem origem no fator sobre o diabo. Ele que colocou tudo isso no mundo, no sentido de que ele seduziu Adão e Eva para a desobediência. Nós devemos lembrar sobre isso. O homem foi criado no estado perfeito. O homem foi colocado no jardim do Éden, imagem e semelhança de Deus. O homem não tinha que, vamos colocar dessa forma, trabalhar, correr atrás do seu sustento com suor, como fazemos hoje. Mas percebam que tudo estava à disposição do homem ali no jardim. Deus vinha no jardim, tinha comunhão com o homem. Aquele mundo era perfeito. O trabalho do homem era sem fadiga, sem canseira, sem exaustão. Ele dominava sobre tudo, sobre toda a criação que Deus colocou debaixo do seu domínio. Aves dos céus, peixes do mar, criaturas sobre a terra. Vejam, tudo debaixo de um mundo perfeito. As pessoas dizem hoje, não tem um mundo perfeito. Existiu um mundo perfeito, existirá um mundo perfeito, quando ele estiver sem pecado. Mas devemos lembrar que Satanás entrou ali com a sua sutileza, com a sua armação, com a sua astúcia, com a sua mentira. E Cristo veio, diz ali no capítulo 3 de Gênesis, para ferir a cabeça da serpente. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Os homens precisam ser libertos da lei de Deus, que os condena? Sim. Os homens também precisam ser libertos do reino do diabo, do reino de Satanás. Mas quais são as obras do diabo? Já que João diz aí que ele se manifestou para destruir as obras do diabo, quais são as obras? O que ele tenta realizar? Ou o que ele tem feito desde a criação do homem? Já dissemos e repetimos, primeiramente, separar homens e mulheres de Deus. Satanás, ele inveja, ou ele invejou a obediência de Adão e Eva a Deus. Como ele desobedeceu a Deus na eternidade passada, como ele arrastou, juntamente com ele, uma terça parte dos anjos em rebelião, em desobediência, em soberba, em orgulho contra Deus, ele agora não consegue ver alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus em obediência a Deus. Então ali estava Adão e Eva, perfeitos, criados em perfeição, num lugar perfeito. E ele então tem que atrapalhar. Ele observa aquela obediência de Adão e Eva, observa como eles têm comunhão com Deus, e o que ele quer então? Não vai ficar desse jeito não. Eu vou destruir esse plano perfeito de Deus. Percebam que não foi somente com Adão e Eva que essa história nos é contada. Os irmãos se lembram do testemunho que Deus deu do seu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E o que Satanás faz? Vai lá também e quer. É como se ele tivesse invejado o testemunho que Deus dá do seu servo Jó. Vejam que Jó tinha pecado. Ele já estava na descendência de Adão, caído. Mas antes ali no jardim, Satanás olha, cobiça aquela inveja. Não vai ficar assim não. E seu método é o engano. Ele é mentiroso e pai da mentira, como o Senhor Jesus disse em João 8,44. Com astúcia, com sutilezas, ele persuade aos homens.
O mal e o pecado não estariam no mundo, irmãos, se Satanás não tivesse enganado o homem. Pensem nisso. Embriaguez, homicídios, brigas, infelicidade, divórcios, guerras, não existiriam. Que maravilha seria o mundo! Mas ele tem as suas obras, e João diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas quais são as suas obras? Elas se manifestam de várias formas. Primeiramente, e o que ele tem mais sagacidade para fazer, é levar o homem a crer a respeito da pessoa do próprio Deus de maneira errada, de maneira que eles não pensem em ver Deus como Deus é. Por exemplo, no Jardim do Éden, quando ele diz, ou quando ele pergunta para Eva, ele coloca em dúvida a questão se Deus é bom. Você acha que Deus é bom? Então você está caindo nessa que Deus é bom. E ele está privando vocês de um determinado fruto, de uma determinada árvore. Então ele vem com um homem, ele vendo como o homem vivia, ele leva o homem a fazer questionamentos. Se Deus é bom, se de fato Deus é bom. Você acha que Deus então ama vocês? Se amasse, ele não faria vocês escravos dele. Vocês são escravos dele. Ei, Eva, abra teu olho. Por que o mandamento? Por que ele deu esse mandamento para vocês de não comer da árvore? Dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal? Então, uma das suas formas é de levar o homem a crer a respeito da pessoa do próprio Deus de maneira errada. Sim, ele fez isso com os nossos pais. Irmãos, da mesma forma, quando as coisas não dão certo para nós, muitas vezes, quando dão errado, quando nós somos levados a levantar-nos contra Deus. Já perceberam isso? De repente alguma coisa não sai bem como nós queríamos, como nós planejamos, e vem uma seta. Você acha que Deus é bom? Então você acha que Deus é bom você estando nessa enfermidade. Você acha que Deus é bom você estando nessas dívidas, nessa situação no seu casamento, ou nessa situação de falta de dinheiro. Você acha que Deus é bom. Deus é bom? Mas essa é a astúcia dele. Ele quer que duvidamos da bondade, do amor de Deus para conosco. Ele quer que pensemos em Deus, mas não da maneira correta. Não como Deus é, de fato, bom, e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e que ele faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus. Não, mas ele é sutil. Não, Deus não é bom, Deus não ama vocês. Essa é uma forma. Uma segunda forma é de levar o homem a duvidar sobre a vontade de Deus. Veja que Satanás, com aquelas perguntas para Eva, ele leva Eva a pensar se de fato a vontade de Deus é boa. Deus deu a lei aos homens, irmãos, para o bem do homem. Se Deus disse para Adão e Eva que não era para comer, não era para comer. Os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados. Não comam. Se vocês comerem, terão consequências. Não questione os mandamentos de Deus. É como os 10 mandamentos. Vejam o povo de Israel, então, guardando os mandamentos. Para quem Deus deu os mandamentos? Os mandamentos eram para o próprio Deus? Para o benefício de Deus? Não. O benefício do homem. Não farás para ti imagem de escultura. A loucura da idolatria. O homem, então, ajoelhando diante de um ídolo, diante de prata, de ouro, de barro, de pedra, de qualquer coisa, é benefício para o homem, ele não adorar imagens. Não é para o próprio Deus. Então, Deus dá mandamentos, Deus dá ordenanças para benefício do próprio homem. Não adulterarás. É para Deus ou para o homem? É para benefício de quem? Benefício de Deus ou benefício do homem? Então, a vontade de Deus nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, é para o benefício, para o bem do homem. Guardar o sábado, ou seja, trabalhar 7 dias, 6 dias, descansar um dia, é para o bem de quem? Do homem ou de Deus? Não furtar, não falar mal e tantas outras coisas. Vejam que os mandamentos,
é para o benefício do homem. Mas Satanás leva o homem a duvidar sobre a vontade de Deus. Não, mandamentos para quê? Ordenanças para quê? Você não está vendo que Deus está te privando das coisas boas? Você não está vendo que Deus está te guardando de coisa boa no mundo? Não, irmãos. O mandamento é para o bem do homem. É uma vontade de Deus. Os 10 mandamentos são para o bem do homem. As restrições do Evangelho é para o bem do homem. É para o bem do cristão. Vejamos isso. Viver em santidade é prejuízo para nós? Sermos como Cristo é prejuízo para nós? Viver como filho de Deus é prejuízo para nós? Mas Satanás vem e diz, sou. Ele não fala sou, né? Que não é mineiro, né? Então ele usa outro termo. Ele fala assim, veja bem, acabou as festas para você. Não é assim que eles falavam dos crentes de antigamente? Não sei se ainda falam dos crentes de hoje, né? Mas de antigamente você fala assim, não, só agora acabou a festa do milho para você. Acabou o tatersal. Naquela época, acabou a Coca-Cola. E acabou tantas coisas. Hoje a gente sabe que todas as coisas são lícitas, mas percebam que Satanás leva o homem a duvidar sobre essa vontade de Deus. É como se a santidade não fosse um benefício para nós. Se sermos igual ao Filho de Deus não fosse um benefício para os santos. Ele quer nos levar a duvidar dessa bondade, dessa vontade, dessa bondade de Deus conosco. Esse é um dos meios também. Uma terceira forma dos seus argumentos, como ele realiza suas obras. A mentira a respeito do pecado e das consequências do pecado e das consequências da desobediência. Satanás ele foi tão astuto com Eva que ele, por um instante, escondeu de Eva aquela frase que Deus disse para ela: no dia em que dela comeres, morrerás. Essa era a consequência de não obedecer a Deus. E ele foi tão sutil, foi maquiando as coisas, que ele ocultou disso, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, vamos... Mas ela se esqueceu do mandamento que dizia, do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a astúcia, esse é o engano de Satanás, mentir a respeito do pecado, das consequências do pecado, das consequências da desobediência. Gênesis 3:1, veja o que diz lá, é assim que Deus disse. Foi o argumento dela, da serpente para com a mulher. É assim que Deus diz. Pôs dúvidas sobre as palavras de Deus. Deus dá uma ordem, morrerás. E de fato, morreram. Deus deu a ordem, morrerás. E Satanás diz, é certo que não morrereis. O engano, sutilidade. Vejam as consequências da queda. A perda da comunhão com Deus, a privação de Deus, a privação do jardim, a privação da comunhão com Deus, a privação de tudo aquilo que Deus tinha colocado para o homem usufruir no jardim do Éden. Irmãos, Satanás esconde do homem as consequências do pecado. Quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, quando eu era mais novo, existia uma propaganda que dizia assim, venha para o mundo de Marlboro. Quem é da minha idade lembra disso. Venha para o mundo de Marlboro. E aí a propaganda mostrava aqueles cavalos brancos, aqueles cavalos alados e aquelas fazendas bonitas dos Estados Unidos, talvez no Texas, ali e o povo andando a cavalo e de repente o camarada parava e dava um trago no cigarro. Venha para o mundo do Marlboro. E de repente também um estava andando de avião, pulava de paraquedas, e daqui a pouco ele desce, tem uma praia paradisíaca, e ele pega um cigarro e fuma e diz, venha para o mundo do Marlboro. Mas eram mostradas as consequências do pecado? Nós não víamos ali homens com dificuldades respiratórias, que perderam talvez pulmões, que perderam as consequências do tabagismo no seu corpo. Vejam que ele esconde, ele vem com a sua mentira, com a sua sutileza a respeito do pecado e das consequências do pecado, desobediência.
Não, isso não é mostrado nas propagandas sobre drogas, sobre o vício nas drogas, ou sobre a prostituição, não. Também, vocês que já viram alguns filmes na televisão, talvez os filmes de Hollywood, vocês já viram em alguns filmes a seguinte frase: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. E o que está querendo dizer os diretores, né, com essa palavra, é que existe uma cidade nos Estados Unidos chamada Las Vegas. E lá em Las Vegas tem cassinos, boates, e certamente juntamente com cassinos e boates tem jogos, certamente. Juntamente com o jogo tem o quê? Bebidas. Juntamente com bebidas tem o quê? Mulheres. Juntamente com mulheres pode ter o quê? Drogas. E mais o quê? E mais, e mais. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Não conta para ninguém, não. Irmãos, mas não há nada oculto que não venha se revelar. E logo, de repente, pode ter consequências do pecado. E Satanás, ele é astuto nisso, em esconder as consequências do pecado, da orgia, da desobediência. Gálatas, a Escritura nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a carne, para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas por que Satanás faz tudo isso? Como dissemos, ele quer ter domínio sobre os homens e mulheres, levar os homens a se rebelarem contra Deus. Ele fez isso no início, ele quer, da mesma forma, continuar fazendo isso. Ele quer seguidores. O Senhor Jesus, falando a respeito do lobo e do ladrão, diz que veio o ladrão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O lema de Satanás é roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, diz assim: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Esse é o método de Satanás, de fazer as pessoas cativas do pecado, escravidão, né, colocando elas em prisões. Esse é o valente, bem armado, que guarda a sua própria casa e os seus bens em segurança. Os homens são bens de Satanás, estão cativos ali. Tudo resultado da desobediência, de dar ouvidos a Satanás. Dar ouvidos à mentira também leva o homem à morte, uma outra consequência. Gênesis 2:7 diz sobre Deus: Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E quando Satanás conversa com Eva e leva Eva a pecar, ele coloca nela a semente da morte. O contrário de Deus. Se Deus coloca o fôlego de vida, Satanás quer que os homens vivam sobre a tirania e o temor da morte. Eu sei que talvez alguém aqui não tenha medo da morte, mas é normal que as pessoas tenham medo da morte. É normal. De repente, alguma coisa, pode ser que nós não queremos perder a vida. Nós gostaríamos, se Deus permitisse, de ver as nossas filhas casarem, ver os nossos netos, ou, se somos pequenos, tantas outras coisas. Mas Satanás, ele, com a sua mentira, leva o homem à morte. Também um dos outros resultados de ouvir Satanás é colocar o mundo separado de Cristo, e ele quer isso a toda a sua força, de todos os seus meios e propósitos. Cristo veio com um propósito, sim. Cristo veio com o propósito de restaurar a comunhão do homem com Deus, mas Satanás não quer isso. Satanás, ele quer que os homens fiquem presos nas armadilhas que ele mesmo criou. Satanás fará tudo para que o homem não entenda a obra de Deus. Mas glória a Deus pelo Evangelho. Glória a Deus pelas boas novas. Porque a Escritura diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, como dissemos, veio para cumprir a promessa de Gênesis 3,15, pisar na cabeça da serpente. E quem pisou na cabeça da serpente foi o Senhor Jesus Cristo. E Cristo destrói as obras do diabo, ou começou a destruir as obras do diabo. E como ele fez isso?
Percebam que com a sua própria encarnação, ele já começa a destruir as obras do diabo. E na encarnação do Filho de Deus, do próprio Deus, em Maria, ali aquela gravidez, aquela criança nascida em Belém, ela já proclama o homem da libertação das obras do diabo, porque se no Éden ele colocou a semente que Deus não é bom, que Deus não nos ama, irmãos, percebemos isso. Deus não nos ama. O próprio Deus se fazendo homem, se fazendo criança, numa mulher, uma semente de mulher, um bebê em Belém, ele não nos ama? Claro que ele nos ama. Tanto que o Evangelho diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aquele nascimento, ou melhor, aquele bebê em Belém, já nos diz muito do amor de Deus. Satanás diz o contrário, mas aquele bebê nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que se fez homem. Satanás ensina que Deus nos priva de certos direitos. Satanás leva o homem a acreditar que Deus não se preocupa com ele, com o homem, né? Não. A vinda de Jesus, ela mostra justamente o contrário. Deus vindo ao caos, Deus vindo ao pecado, Deus vindo à imundícia que o homem produziu, Deus se importando com o homem, trazendo o meio para salvar o homem. Então aqui, no nascimento de Jesus, ou na encarnação, Deus já desfaz uma obra do diabo. Deus ama o homem, mas tem mais amor, mas tem outras maneiras de destruir as obras do diabo. Caminhemos um pouco, examinemos a vida de Jesus. Uma vida sem pecado, uma vida perfeita, uma vida imaculada. Isso não é uma maneira de destruir as obras do diabo? Um homem que viveu com ausência de pecado, destrói as obras do diabo. Se ele veio para roubar, matar e destruir, se ele veio para colocar o homem em cativeiro, ali temos a vida de Jesus, o exemplo, que nele não existia pecado. Como já ouvimos muitas vezes, lembro de Edgar falar nisso. É como se o pecado está aqui e Jesus está aqui, não tem atração, não tem um imã. O pecado não consegue, não chega nele. Vida perfeita, uma vida imaculada, vida que mostra que os mandamentos de Deus podem ser obedecidos, podem ser cumpridos. Vida que estava debaixo da obediência de Deus, e isso destrói as obras de Satanás, porque ele quer pegar o Senhor de qualquer maneira. Lembram quando ele foi tentado no deserto? Quando Satanás o tentou e não conseguiu nada. Ali ele estava destruindo as obras do diabo. É como se Satanás olhasse para ele e falasse assim, epa, aqui não vai dar. Então ele examinando a vida de Jesus, o próprio Senhor Jesus com a sua vida destrói as obras de Satanás. Uma vida digna, uma vida, como dissemos, imaculada, perfeita, que destrói as obras do diabo. O seu ensino da mesma forma, percebam e vejam o ensino de Jesus, o ensino onde os homens viveram aprendendo sobre pecado, pecar, fazer isso, fazer aquilo, mas o seu ensino é que você não precisa cometer o pecado para de fato pecar. Lembram em João? Lembra em Mateus quando ele diz que somente olhar com o desejo impuro já é pecado? Satanás fazia, não, tem que deitar, tem que fazer isso. Não, o Senhor Jesus com o seu ensino, o ensino verdadeiro da lei, o ensino verdadeiro do Pai, ele também destrói as obras de Satanás. E ele ensina que do interior do homem procedem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios e tantas outras coisas. E Satanás pensa que ele está ensinando o homem, não, você pode ir, pode fazer, só se você fizer, só se você... Não, o Senhor Jesus diz que do coração procedem os maus desígnios. Então, com o próprio ensino do Senhor Jesus, ele destrói as obras do diabo. Com os seus milagres, ele destrói as obras do diabo. Lucas nos registra que, certa vez, uma mulher enferma, uma mulher encurvada, 18 anos, foi restabelecida da sua saúde, e o Senhor Jesus disse, Satanás trazia ela presa,
durante 18 anos. Então ele, libertando aquela mulher daquela doença, daquela encurvadura, né, daquela enfermidade, ele destrói as obras de Satanás. E aí vem a maravilha do Evangelho. Já citamos uma parte do versículo, mas agora tem a segunda parte do versículo. Nós dissemos: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Mas o versículo não para aí. Ele continua dizendo: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem é esse, irmãos? Um mais valente do que ele, um mais valente do que aquele valente que fazia os homens cativos, subordinados, escravos, o próprio Senhor Jesus. E assim Cristo faz. Somos libertos do cativeiro, somos libertos dos grilhões, né, que nos prendiam. Ele desfez as obras de Satanás. Vejam que na sua morte, ele também desfez as obras de Satanás. O que ele fez na morte dele? Nos livrou da culpa do pecado. Sim, João disse isso no versículo 5. Sim, Satanás vem nos acusando sobre pecados, sobre isso, sobre aquilo outro, mas na cruz do Calvário, o Senhor Jesus nos livrou da culpa do pecado, livrou-nos da condenação do pecado na cruz, e com a sua ressurreição, ele nos prova que a obra de Deus foi aceita, e que não existe essa história de Satanás querer acusar Jesus de alguma coisa. Não. Deus viu que o preço foi pago. Deus viu que o Cordeiro era imaculado, sem defeito, perfeito. E ali então ele destruiu as obras do diabo. Porque em João 12:31 diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E na cruz do Calvário nós sabemos que Jesus Cristo despojou os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sim, fala que é na cruz, mas nós sabemos que é na ressurreição, porque na ressurreição a obra foi consumada de fato, Deus viu a obra e ficou satisfeito. Irmãos, mas tem mais. O último inimigo a ser destruído é a morte. E ele destruiu as obras do diabo. Ele destruiu a morte. O que faltou para ele destruir, irmãos? João diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vitória sobre tudo e sobre todos os inimigos. Finalmente, todas as obras de Satanás foram desfeitas pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a maravilha do Evangelho. João está querendo colocar isso. Não deixe que ninguém vos engane. Irmãos, além de tudo isso, os benefícios que temos: perdão dos pecados, vida eterna, nova vida, nova criação, libertos do império das trevas, como diz Colossenses, o império de Satanás. Ele veio para destruir as obras do diabo, e nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Destruiu as obras do diabo. Não destruiu somente as obras do diabo, mas o próprio diabo, porque ele será lançado no lago de fogo. Uma vitória final, triunfal, cabal. E nós estamos eternamente nessa obra, em comunhão com o Senhor, como no princípio, quando Adão e Eva tinham comunhão sem pecado. Assim hoje, nós devemos lutar contra o pecado, até chegar aquele dia em que estaremos sem pecado, não dando ouvidos aos enganadores, não dando ouvidos ao enganador. Lembremos, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém.